Olá! Hoje a gente vai fundo nas ideias de um livro que, olha, mudou a vida de milhões de pessoas. Tô falando de Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. A gente vai entender a filosofia super revolucionária que está por trás de tudo isso. Ok, para começar, vamos direto para a pergunta que é o coração de toda a obra dela. Já parou para pensar, e se a chave para tudo, saúde, felicidade, sucesso, não estivesse em algum lugar lá fora, mas bem aqui dentro, na nossa mente? É uma ideia muito poderosa, né? E é daqui que a gente parte. E aí vem o princípio fundamental de tudo. Olha que interessante. A Louise Hay não está falando de culpa de jeito nenhum. Ela está falando de poder. A ideia é que tudo, cada coisinha que acontece na nossa vida é um reflexo direto dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Pensa nisso. Isso coloca o controle total nas nossas mãos. Então, vamos mergulhar nesse primeiro grande conceito. A tese dela é ao mesmo tempo simples e, nossa, muito profunda. É como se cada palavra que a gente fala, cada pensamento que a gente escolhe, fosse o projeto, sabe? A planta baixa que constrói o nosso futuro, tijolinho por tijolinho. E o mais fascinante mesmo é como isso é simples. Sabe, não importa o que rolou ontem, semana passada, 10 anos atrás, esquece. O poder de verdade, o poder de mudar, de escolher um pensamento novo e começar uma realidade diferente, ele só existe aqui, agora, nesse exato momento. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se a gente tem todo esse poder, por que raios a gente ainda enfrenta tanto problema? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada no que aparece na superfície, naquelas queixas do dia a dia, para depois cavar fundo e achar a raiz de tudo. Dá uma olhada nessas áreas: saúde, relacionamentos, grana. Alguma sua familiar? Pois é, para a maioria de nós, com certeza. E segundo a Louise Hay, o ponto é o seguinte: esses problemas não são o problema de verdade. Eles são só os sintomas, sabe? Os efeitos de algo que está acontecendo bem mais fundo. E essa é a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Se tudo isso que a gente vê de dificuldade lá fora é só um reflexo, o que está acontecendo dentro da gente, nesse espelho interior, que está criando essa imagem? E aqui vem a revelação. O ponto central, a raiz de tudo, é isso aqui. A causa da maior parte do nosso sofrimento é uma crença que a gente carrega lá no fundo, a de que não somos bons o suficiente. Esse sentimento, sabe, ele fica ali quietinho, nos bastidores, e vai sabotando tudo que a gente tenta fazer, sem nem a gente perceber. Beleza. Então, a gente já identificou o problema central. E agora, como é que a gente começa a curar isso? Bom, a primeira chave que a Louise Hay nos dá é, talvez uma das mais difíceis, mas olha, é também uma das mais libertadoras de todas: o perdão. Pensa nesses três aqui como se fossem venenos para a alma, de verdade. O ressentimento ele te acorrenta no passado. A crítica, seja com a gente mesmo ou com os outros, deixa a gente sempre julgando tudo. E a culpa fica pedindo punição o tempo todo. A Rei diz que esses padrões são a fonte de um monte de doenças e de muita, muita infelicidade. E aqui tem um ponto super importante, tá? Perdoar não quer dizer que a gente concorda com o que a outra pessoa fez. Não é isso. Perdoar é soltar um peso enorme das costas. É cortar aquela corrente emocional que prende a gente a uma dor antiga. No fim das contas, é um ato de libertação para a gente mesmo. Então, se o perdão é o que limpa o terreno, o amor próprio é a semente que vai fazer um jardim novo florescer. É isso. Para a Louise Hay, essa é a verdadeira cura milagrosa, a base de qualquer transformação positiva que a gente queira na vida. E vamos deixar claro, se amar não tem nada a ver com ser vaidoso ou arrogante, tá? É sobre ter um respeito profundo, um carinho por quem a gente é, exatamente como a gente é agora. É sobre criar um lugar seguro aqui dentro, um lugar onde a gente possa finalmente crescer, florescer. Funciona como um efeito dominó, sabe como? A partir do momento que a gente se aceita de verdade, essa se torna a base, e aí parece mágica. As outras peças da vida começam a se encaixar. A saúde melhora, a prosperidade começa a fluir, os relacionamentos ficam melhores. E por quê? Porque a gente passa a acreditar lá no fundo que merece tudo isso. Papo legal, super inspirador, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? É isso que vamos ver agora. Vamos conhecer algumas ferramentas bem práticas que a Louise Hay ensina para a gente construir, de fato, uma nova mentalidade.
Presta atenção nessa mudança que ela é crucial. Segundo a filosofia dela, o universo não entende muito bem a palavra não. Então, quando a gente foca no não quero ficar doente, a gente está dando energia para doente. A virada de chave acontece quando a gente afirma o que a gente quer como se já fosse verdade, no presente. Eu tenho saúde, eu sou próspero. Olha, esse exercício aqui, ele pode ser bem desafiador, mas o poder de transformação dele é gigante. Parar na frente do espelho, olhar no fundo do próprio olho e falar palavras de aceitação em voz alta, isso passa por cima daquele nosso crítico interno chato, sabe? E fala direto com a nossa criança interior, que está lá esperando ouvir exatamente isso. E a gente encerra com essa afirmação, que é muito poderosa. Dizer tudo está bem no meu mundo não é ignorar os problemas de jeito nenhum. É uma declaração de fé na nossa própria capacidade de lidar com o que vier. É um lembrete de que lá no nosso centro, onde mora o poder de escolher os nossos pensamentos, existe uma paz. E existe a capacidade de criar a vida que a gente realmente deseja. No fim de tudo, tudo começa com um único pensamento. Qual pensamento vamos escolher hoje?